E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marandé do canal Matemaster 1. Estamos de volta com a nossa resolução da prova da CEMED 2015 para o cargo de professor de matemática. Questão 36. Uma caixa de suco tem a forma de um paralelepípedo reto ou retângulo. Determine por quanto ficará multiplicado o volume da caixa de suco se suas dimensões forem multiplicadas por 1,5. Então aqui é o seguinte, pessoal. Primeira coisa, eu coloquei aqui o desenho aqui ao lado, certo? Para que a gente tenha uma noção de como é que vai ficar essa caixa. Beleza. Nós não temos nenhuma medida para esse paralelepípedo, certo? Então a gente pode criar. Aqui no caso, eu vou chamar esse cantinho aqui, essa largurazinha aqui de x. Eu vou chamar essa altura de 2x. E eu vou chamar aqui o comprimento de 3x, certo? Fiz isso porque eu quis, Você pode adotar o valor que você quiser para cada uma dessas medidas. Beleza. Então, o volume desse paralelepípedo, ele é dado pela multiplicação das três arestas, tá? Das três medidas. Então, aqui nós temos x, que vai multiplicar 2x e que vai multiplicar 3x. Então, vamos lá. 3 vezes 2 é 6, 6 vezes 1, 6. Depois, x vezes x vezes x, x ao cubo. Então, esse seria o volume para essa caixa normal aqui que nós identificamos, certo? Bacana. Agora acontece o seguinte, cada uma dessas medidas, ela deverá ser multiplicada por 1,5. Então, aqui vai ficar o seguinte, 3 vezes 1,5, ele é igual a quem? Ele é igual a 4,5. 2 vezes 1,5 é igual a 3. E 1 vezes 1,5 é o próprio 1,5. Então, reparem que as nossas novas medidas são 4,5x, 3x e 1,5x. Bacaninha? Então vamos lá, eu vou achar agora o volume dessa nova caixa de suco, com esses novos tamanhos. Então, como se trata de volume, eu vou multiplicar essas três medidas novamente. Então a gente vai ter 4,5x vezes 3x vezes 1,5x. Onde, multiplicando 4,5 por 3 por 1,5, nós achamos um total de 20,25. E x vezes x vezes x é igual a x ao cubo. Portanto, a questão quer saber o seguinte, por quanto ficará multiplicado o volume da caixa agora, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o volume inicial e dividir pelo volume final, ou seja, da caixa com as novas medidas, bacana? Então, antes nós tínhamos aqui no caso, nós temos agora 20,25x ao cubo, e eu vou dividir pelo volume inicial, que era 6x ao cubo, beleza? Aí, cortando x ao cubo com x ao cubo, dá 1, porque a divisão é igual a 1, são iguais, e dividindo 20,25 por 6, nós achamos um total de 3,375, tá? Então, o novo volume, tá certo? Comparado com o volume que era antes, é um volume maior em relação ao anterior, ou seja, é um volume que foi multiplicado por 3,375. Resposta correta, letra C. Bacana? Questão 37. Determine a área de cada fatia obtida ao se cortar uma pizza circular de raio 25 centímetros em 8 partes iguais. Beleza, pessoal? Aqui nós temos o seguinte, então. Eu tenho uma pizza circular, certo? Ele quer a área de uma fatia. Então, basta a gente pegar a área de um círculo, que é igual a πr ao quadrado, e dividir por 8. Pois, dividindo essa área por 8,
automaticamente a gente acha a área de uma das fatias. Beleza, repare que nas nossas alternativas, todas elas são em função de π. Então, não há necessidade de substituir esse π por 3,14, beleza? Vezes 25 ao quadrado, né? Que é o valor do raio, dividido por 8. Continuando então. 25 ao quadrado é a mesma coisa que 25 vezes 25, que vai nos dar 625π. Dividido por 8. Ora, gente, é só dividir o 625 por 8, o que vai nos dar um resultado de 78,125π. Ou seja, essa é a área, né, em relação a quê? Essa é a área de apenas uma fatia. Tá certo, pessoal? Então, essa resposta correta é a letra A. Bacana? Tranquilo? 38. Determine a quantidade de divisores naturais diferentes de 1 do número 3780. Gente, para que a gente possa definir, determinar a quantidade de divisores naturais, primeiramente eu tenho que fatorar esse número. Então, eu vou decompô-lo aqui, tá certo? Em números primos. Vou começar dividindo por 2. Dividindo por 2, eu vou achar um resultado igual a 1890. Como ainda é par, divide por 2 de novo. Aí nós vamos achar um valor igual a 945. Como não é par, vamos dividir por 3. Dividindo 945 por 3, nós achamos 315. O que ainda dá para dividir por 3, que aqui nesse caso vai ficar igual a 105, o que dividindo por 3 novamente é igual a 35. Aí o 35 agora dá para dividir por 5, o que vai dar 7, e 7 por 7 é 1. Tá bacana? Ou seja, escrevendo aqui esse número, né, com as potências, no número composto, aqui a gente vai ter 2 ao quadrado, vezes 3 elevado a 3, vezes 5 vezes 7. Bacana? Ok, então essa foi a decomposição do número 3780. O que eu tenho que fazer agora? O próximo passo é pegar cada um desses expoentes e somar 1. Tá certo? Então aqui a gente vai ter o seguinte, ó. 2 mais 1 é 3. 3 mais 1 é 4. Esse expoente do 5 que não aparece é 1, com mais 1 que é 2. Com 7 é a mesma coisa, ó. Expoente 1 mais 1, 2. Bacana? Depois que a gente somar 1 a cada um desses expoentes, a gente vai agora resolver a multiplicação entre todos eles, ó. Então aqui nós teremos 3 vezes 4, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 2, 48. Então, esse número, ele tem 48 divisores naturais. Se você reparar bem, não tem essa alternativa aqui para marcar. Porém, repare que a questão pede os divisores diferentes de 1. E nós sabemos que 1 faz parte sempre da contagem dos divisores naturais de qualquer número. Então, a gente vai ter 48 menos 1, que é igual a 47. Logo, nossa resposta correta é a letra E. Bacana, pessoal? Então, pessoal, temos aqui a nossa próxima questão, que é a questão de número 39, beleza? Vamos aqui, então. Determine o elemento do domínio que faz com que a função de domínio real f de x igual menos x ao quadrado mais 2x mais c, que passa pelo ponto 0,3, alcance seu valor máximo. Gente, primeira coisa a sabermos aqui é o seguinte. Ele quer saber qual é o elemento do domínio. E o domínio sempre é em relação ao x, tá certo? E aí, ele te deu aqui esse ponto só para confundir, tá? Não há necessidade de utilizarmos esse ponto aqui 0,3. Por quê? Porque eu vou fazer o seguinte.
Se ele quer saber o valor do domínio, ou seja, quer saber o valor de x, de modo que essa função alcance seu valor máximo, então eu vou calcular o x do vértice da parábola. E a fórmula que me dá esse x do vértice é menos b sobre 2a, beleza? E aí o que acontece aqui é o seguinte, eu tenho menos o valor de b, que aqui é 2, e 2 vezes o valor de a, onde o a é o coeficiente que acompanha o x ao quadrado, o que aqui nesse caso é menos 1. Portanto, a gente vai ter o seguinte, ó, x do vértice é igual a menos, em cima é 2, né? E embaixo eu vou ter 2 vezes menos 1, que é menos 2. E menos com menos aqui da frente fica mais. Então, o x do vértice é a divisão de 2 por 2, cujo resultado é igual a 1. Ou seja, a nossa resposta correta é a letra A. Bacana? Questão 40. A questão 40 diz o seguinte: calcule o volume de uma esfera inscrita em cubo, cuja diagonal mede 3. Gente, o volume da esfera inscrita em um cubo é dado por π vezes d ao cubo sobre 6, onde esse d aqui é o diâmetro da esfera. E o diâmetro da esfera, ele coincide com quem? Ele coincide com a aresta do cubo, tá? Então, esse d, repetindo, é o diâmetro dessa esfera, certo? O que vai coincidir com a aresta do cubo. Como a questão me forneceu a diagonal desse cubo, que mede 3, dessa informação nós podemos calcular, podemos definir, né, achar o valor da aresta. Vamos lembrar da fórmula então. Para a gente calcular a diagonal do cubo, é a vezes a raiz de 3. Só que aqui nesse caso, eu já sei que a diagonal é igual a 3. Então, eu vou pegar essa raiz e passar para o outro lado, dividindo. Só que aqui nesse caso, ficou uma fração onde nosso denominador possui uma raiz. Então, eu vou racionalizar. Eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3. Belezinha? Então, aqui a gente vai ter 3 raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3, que é a raiz quadrada de 9, cujo resultado é 3. Corto o 3 de cima com 3 de baixo, então o A fica igual a raiz de 3. Ou seja, pessoal, a nossa aresta é igual a raiz de 3. E automaticamente, o diâmetro da esfera também é igual a raiz de 3. Então, vamos lá. Como eu quero achar o volume, aqui vai ficar π vezes raiz de 3 ao cubo sobre 6. Π vezes. Aqui no caso, gente, como é raiz de 3 ao cubo, então a gente vai ter raiz de 3 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3. Pegando duas delas, eu vou ter a raiz quadrada de 9, cujo resultado é 3. Então, a raiz de 3 elevado ao cubo é igual a 3 raiz de 3, certo? Isso tudo sobre 6 ainda. Então, a gente vai ter a seguinte coisa agora. Volume igual. Aqui nesse caso, eu vou pegar o 3 e simplificar com o 6. Então, aqui embaixo fica 2, aqui em cima fica 1. Então, o que é o nosso volume? Nosso volume é igual a raiz quadrada de 3 vezes π sobre 2. E aqui nesse caso, ele deu, não deu, né? Centímetro, nada não, né? Então, o volume é raiz de 3π sobre 2. Ou seja, pessoal, a nossa resposta correta é a letra E. Belezinha, gente? Então, tá aqui mais 5 questões bacanas, né? Da prova de matemática da concurso CEMED 2015 para professor de matemática. Muito obrigado pela atenção e aguardem o próximo vídeo.